Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde desta semana. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais, mais uma vez, a sua companhia. No programa de hoje, vamos falar sobre a evolução de estudos científicos que vêm desenvolvendo tratamentos inovadores e principalmente eficazes para o combate ao câncer. Nos últimos anos, a combinação de tecnologia e conhecimento vem impactando de forma positiva a medicina. O câncer continua, apesar de toda essa evolução, muito temido pela alta letalidade, pelos seus sintomas e também pela toxicidade de terapias que já existem. Felizmente, existem diversas alternativas que vão muito além do que era considerado tradicional até então. Na oncologia, a medicina de precisão combina técnicas diagnósticas precisas e tratamentos direcionados individualmente para cada paciente, aumentando com isso a eficácia em inúmeros desfechos clínicos. E para falar sobre algumas dessas abordagens, recebemos aqui no Jovem Pan Saúde desta semana a biomédica com pós-doutorado em neurociências e também responsável pelo laboratório InVitroKill Brasil, Daniele Ferreira. Doutora Daniele, bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada, Lívia. E também o Dr. Wanderson Rocha, professor de hematologia e terapia celular da USP e coordenador nacional de terapia celular da rede DOR Hospital Vila Nova Star. Dr. Wanderson, bem-vindo também, apesar de à distância, né? Obrigada por parar um minutinho sua agenda aí para falar com a gente. Muito prazer e muito obrigado pelo convite, Lívia. Eu falei uma expressão aqui para você que está nos acompanhando durante a abertura desse programa, medicina de precisão, que é um assunto incomum para essas duas abordagens, como esses dois profissionais que nós vamos trazer para você agora. Eu vou começar com a doutora Daniele, que está aqui no estúdio comigo, porque ela vem trazendo informações a respeito de um teste que é oferecido aqui no Brasil só pelo laboratório que ela representa, um teste que ajuda os médicos a definirem o melhor tratamento para cada paciente com câncer. É isso, doutora? Explica melhor para a gente. É isso, Lívia. O laboratório da InVitroKill Brasil, de forma pioneira no Brasil, traz esse teste que se chama OncoPDO. Esse teste, ele é uma vertente da medicina personalizada, né? Então, ele tem como base que cada tumor é único, né? Cada paciente é único. E esse teste visa auxiliar os médicos na melhor tomada de decisão para o tratamento de seus pacientes, né? A gente utiliza a tecnologia de organoides, então no laboratório são criados organoides derivados do paciente oncológico a partir das células do próprio paciente, das células tumorais do próprio paciente. E com essas células, no laboratório, são testadas as respostas aos diferentes medicamentos, né? Aos diferentes quimioterápicos ou drogas de terapia-alvo, a fim de que o médico, conhecendo essas respostas, possa tomar a melhor decisão no tratamento para o seu paciente. Mas é importante a gente deixar muito claro, eu estava conversando com a doutora Daniele antes de a gente começar a gravação, que a decisão é sempre do paciente, né, doutora? O teste vai, aliás, do médico, o teste vai ajudar o médico a tomar a melhor decisão, a apontar uma direção mais assertiva. Exatamente, a decisão sempre é do médico. O exame é uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão do médico. Não é um exame diagnóstico, mas é uma ferramenta bastante útil, principalmente em casos em que o paciente passou pelas primeiras linhas de tratamento sem boas respostas, sem um bom resultado. Então, esse teste ele auxilia sempre o médico a tomar a melhor decisão. Agora, doutor Wanderson, a doutora Daniele trouxe para a gente, então, uma inovação de um teste, não de um tratamento efetivamente, para guiar, para ajudar o médico a tomar a melhor decisão. Já no caso do senhor, estamos falando de um tratamento que está em estudo aqui no Brasil e que tem mostrado resultados muito animadores em relação ao combate ao câncer. Inclusive, de forma bem assim, leiga, o senhor vai explicar melhor para a gente, mas para quem está nos acompanhando, é um tratamento que basicamente pega células de defesa desse paciente que está enfrentando o câncer, mexe nessas células, muda essas células de defesa em laboratório de forma que essas células possam combater o câncer desse paciente. Mas queria uma explicação mais técnica, doutor. Pois bem, essa técnica, é claro que ela já é
conhecida fora do Brasil. O primeiro paciente tratado foi nos Estados Unidos, um paciente mais idoso, de uma leucemia linfocítica crônica, e posteriormente o caso que ficou muito conhecido foi o caso de uma criança com uma leucemia linfoblástica aguda, um tipo de leucemia aguda que tinha recaído após um transplante de medula óssea, quer dizer, a doença voltou após o transplante de medula óssea, e na Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, resolveram então, claro, com a autorização dos pais, de infundir essas células que eram retiradas dessa criança, modificadas geneticamente, devolvidas. E essa criança, então, agora é uma adolescente, ela está viva, naquela época seria a última opção. Ela festejou os 10 anos, de cura e criou uma fundação para ajudar outras pessoas a ter essa terapia. Então, nós estamos falando no Brasil de uma terapia que já é conhecida fora, e que já foi aprovada a nível comercial em 2017 para os linfomas de células B e para as leucemias linfoblásticas agudas de célula B. Então, nos Estados Unidos, essa nova terapia, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e na China, já tem sido estudada há alguns anos, e no Brasil, já em janeiro desse ano, já começamos a infundir essas células fabricadas pela indústria farmacêutica fora do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que os pacientes que têm seguro saúde, convênio saúde e nos hospitais privados, nós retiramos as células desses pacientes que têm esses dois tipos de câncer, enviamos para os Estados Unidos, essas células são modificadas e voltam para serem fundidas nos pacientes. O que é novo, relativamente novo nessa história toda e toda essa divulgação, é que nós conseguimos, e isso graças ao professor Dimas Covas, que é o diretor da Hemocentro Ribeirão Preto, o professor Rodrigo Calado e vários médicos de Ribeirão Preto, produzir essas células no Brasil, sem ter a necessidade de enviá-las para fora do Brasil. E isso, é claro, que vai atender a demanda do SUS, já que toda essa verba e todo esse investimento é investimento público do Instituto Butantan, junto com a FAPESP, junto com o CNPq, com também apoio do Ministério da Saúde, para poder financiar todo esse projeto. E com essas células, 14 pacientes já foram infundidos, e em torno aí de 70% desses pacientes tiveram uma resposta muito boa, inclusive esse caso que foi tratado no Hospital das Clínicas de São Paulo e que teve uma cobertura midiática muito importante, mas é importante falar que o primeiro paciente já tratado foi em 2019, e na época foi muito comentado. Infelizmente, 2 meses de ter recebido essas células e ter obtido uma remissão, esse paciente ele faleceu de um acidente doméstico. Veio a pandemia e durante esses anos aí, alguns pacientes receberam, e tiveram uma resposta também excelente. Nossa, Não sei se deu para entender, Lívia. Deu muito bem, doutor. E, inclusive, que história desse primeiro paciente que o senhor estava contando para a gente, 2 meses após receber esse tratamento, ter um resultado muito positivo, falecer por causa de um acidente doméstico. Muito triste. Eu quero saber um pouquinho mais sobre esse caso que o senhor já destacou para a gente e que ganhou uma cobertura midiática muito grande desse paciente de 61 anos. Mas antes eu vou voltar aqui com a doutora Daniele, já a gente volta a se falar. Eu estou com dados aqui, doutora. O doutor Wanderson falou que são 2 tipos de câncer, doutor? Que hoje são... Pode falar. Esses são tratados com esse tipo de terapia. Com esse tipo de terapia. Na realidade, tem um terceiro, que é o mieloma múltiplo, que é um outro tipo de câncer. Então, vamos deixar claro que existem vários tipos de cânceres. Os cânceres que realmente têm uma resposta com a terapia por células CAR-T são chamados
leigamente de tumores líquidos, que é o linfoma não-Hodgkin de células B, a leucemia linfoblástica aguda de células B e o mieloma múltiplo. Infelizmente, no Brasil ainda não temos, nem do ponto de vista comercial, nem do ponto de vista de pesquisa, tratamento para pacientes com mieloma múltiplo. Então, nesses casos, os pacientes que têm condições têm que sair para fora do Brasil. Perfeito. São esperados a cada ano, contando de agora até 2025, para cada ano, 704 mil novos casos de câncer aqui no Brasil, para cada ano desse triênio. O câncer com maior incidência aqui no país é o câncer de pele. Quando a gente setoriza, né, doutora, a gente separa mulheres de homens, com exceção do câncer de pele que lidera esse ranking, essa lista, o câncer de mama é o que tem maior incidência entre as mulheres e o câncer de próstata, o que tem maior incidência entre os homens aqui no Brasil. Para efeitos desse teste, sobre o qual a senhora estava explicando para a gente, quais são os tipos de câncer que podem ser testados por essa tecnologia? No Brasil, o OncoPDO está disponível para os cânceres de mama, pulmão, coloretal, gástrico, pancreático, próstata e ovário. Então, ele acaba abrangendo esses dois casos, né, setorizando, como você falou, os maiores em mulheres e homens, né, que é mama e próstata. E futuramente, né, com o desenvolvimento das pesquisas, a gente passa também a complementar esse rol de exames de tipos de câncer que são abrangidos, né, com outros tipos de câncer também de tumores sólidos. Sim, então existem pesquisas, embora nem todo tipo de tumor sólido possa ser testado por essa tecnologia, as pesquisas estão acontecendo para que outros tipos também de câncer possam passar por essa mesma experiência. Exatamente. Mas não tem estimativa de tempo, né, doutora? As pesquisas, elas variam muito e dependem de muitas variáveis, né? Isso, tem muitas variáveis que a gente precisa acompanhar, mas a gente precisa também fazer diversos testes, né, diversas pesquisas para a inclusão de um novo tipo de câncer, de um outro tipo de câncer dentro desses tipos que a gente oferece, né? Então, tanto na fase laboratorial, né, de processamento, todas as etapas que acontecem no laboratório e também as outras estimativas, outras variáveis externas, né? Embora no começo a gente já deixou muito claro que a decisão é sempre do médico de qual terapia vai ser utilizada, a senhora muito bem explicou que esse teste ajuda o médico a ser assertivo, porque ele vai mostrar, por meio desses resultados, quais terapias podem dar certo. E acredito, ela aponta uma terapia que pode dar certo, doutora, ou são terapias possíveis de serem aplicadas nesses pacientes? O teste, ele não indica uma terapia, né? Na verdade, ele fornece um relatório para o médico informando como as células do paciente, em forma de organoides, responderam aos diferentes tratamentos. Então, a gente fornece esse relatório numa escala de morte celular, de viabilidade celular, dizendo como foi essa porcentagem após o tratamento com as diferentes drogas, né, com quimioterápicos e drogas de terapia-alvo. Então, a decisão, como você falou, é sempre do médico. Então, o exame não indica a melhor opção. Ele fornece uma visão para o médico de como que essas células responderam em laboratório. Sim. Então, o médico tem as opções que ele mesmo vai destacar, levantar com base nesses resultados. Isso. Muito bem, muito bem. Deixa eu pedir licença para vocês rapidinho para dar as boas-vindas a quem está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde. Hoje estamos falando sobre medicina de precisão, algumas terapias, exclusivamente um teste também, para ajudar a medicina, os médicos e os pacientes a encontrarem a melhor opção de tratamento. E para falar sobre isso, eu recebo aqui a Daniele Ferreira, que é biomédica com pós-doutorado em neurociências, responsável pelo laboratório InVitroCui Brasil, e também o Wanderson Rocha, que é professor de hematologia e terapia celular da USP e coordenador nacional de terapia celular da Rede DOR Hospital Vila Nova Star. Doutora, eu já adiantei que eu queria mais informações sobre esse caso que ganhou muito destaque, desse paciente de 61 anos, mas eu já emendo com uma outra perguntinha. São estudos conduzidos na rede pública de saúde, como o senhor explicou para a gente aqui no Brasil. Há alguma perspectiva de quanto tempo vai levar para que isso tenha um alcance maior aqui no país? Ou também depende de uma série de variáveis, como a doutora Daniele destacou aqui para a gente?
Pois bem, no Brasil estamos numa fase que é a chamada fase do uso compassivo ou expandido, né? Depende um pouco aí dessa definição que é dado pela Anvisa. Isso quer dizer, já se esgotaram todas as possibilidades terapêuticas para esses pacientes, então a última opção é realmente um tratamento experimental, que nesse caso é considerado experimental porque as células são fabricadas no Brasil, tá? Uma vez que a gente passa essa etapa, e isso provavelmente já nas próximas semanas ou no próximo mês, a Anvisa vai nos autorizar, e isso estamos esperando com muita ansiedade, o estudo de fase 1 e fase 2, no qual vamos incluir em torno de 75 pacientes com essas duas doenças que eu falei, 2 tipos de cânceres líquidos, que são linfoma não Hodgkin de células B e a leucemia linfoblástica aguda de células B. E com isso, então, vamos analisar, né, os tratamentos e a toxicidade a esse tratamento. É claro que nós já temos uma ideia de como funciona, já temos a ideia das respostas, mas temos que demonstrar que essas células são manipuladas e são fabricadas de uma forma segura. Isso tudo, mais uma vez, realizado na Fundação Hemocentro Ribeirão Preto, sob a coordenação do professor Dimas Covas. Já temos 2 fábricas de células, uma em Ribeirão Preto e outra em São Paulo, próximo ao Hospital Universitário da USP. Então, esses 2 laboratórios, no futuro, que calculamos aí em torno de 2 a 3 anos, vai poder já estar fabricando essas células para o uso público, e calculamos em torno de 300 pacientes por ano. Isso é claro que está longe do que é requisitado para o tratamento da população brasileira, né, do SUS. Nós calculamos aí que em torno aí de 1.800 pacientes a 2.000 pacientes precisariam dessa nova terapia para tratar esses 2 tipos de doença. É claro que o que é importante falar, que por enquanto essa terapia ela é restrita somente àqueles casos que não tiveram uma resposta pelo tratamento tradicional, que é a quimioterapia e ou radioterapia, nesses 2 tipos de doença. Por que, doutor? É um tratamento muito caro? Por que é preciso que seja uma alternativa caso esses tratamentos mais tradicionais, convencionais, não são eficazes? Bom, na ciência tudo é uma progressão, né, de etapas, né? Então, quando aparece algo novo, nós temos que seguir todas as etapas de estudos clínicos, né? Então, por exemplo, no mundo, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eu tenho visto é muitos pacientes já com tumores sólidos, quer dizer, não só os líquidos, como eu mencionei, mas tumores de próstata, tumores gástricos, já sendo submetido à terapia CAR-T, porém, nós sabemos que ainda é a nível experimental e somente protocolos clínicos podem ser feitos para podermos testar essa nova terapia. Nessas 3 doenças, como eu disse, o uso das células CAR já começou desde 2017. Então, o que a gente vê é uma evolução dessa terapia durante os anos. Então, vamos só dar um exemplo. No caso do linfoma não Hodgkin B, o paciente primeiro toma quimioterapia. 50% desses pacientes vão ficar curados só com a quimioterapia. Uma parte desses pacientes vão recair, a doença vai voltar. Temos a opção do transplante autólogo, transplante de medula óssea. E agora os estudos mais recentes mostram que provavelmente esses pacientes que iriam para um transplante autólogo se beneficiariam mais de uma terapia com células CAR-T do que por um transplante autólogo. Então a gente vê que antes eram pacientes que tinham uma doença bem avançada, bem grave, e que atualmente, com o passar do tempo, com os estudos sendo realizados, nós podemos trazer essa terapia para uma linha de frente. No futuro, quem sabe, nós vamos tratar os pacientes somente com uma injeção de células, e aí acabou toda a história dessa quimioterapia e dos efeitos colaterais. Mas nós temos que seguir regras
é a ciência que vai trazer a resposta aí para todos esses estudos e, é claro, traduzindo numa melhor saúde para a população. Perfeito, doutor. Não dá, quando se fala em saúde, para cortar nenhum tipo de caminho necessário que tenha de ser seguido, né, perseguido. Mas agora eu vou trazer alguns percentuais dos casos mais comuns de câncer aqui no Brasil, tomando-se como base um panorama geral, homem, mulher, um panorama geral. O de pele não melanoma é o mais comum, como eu já citei para vocês, né? 31,3% do total de casos. Depois vem o de mama feminina, representando 10,5% dos casos. O de próstata, 10,2%. Cólon e reto, 6,5%. Pulmão, 4,6%. E estômago, 3,1%. Agora, doutora, uma grande diferença em relação ao que você está nos trazendo e o Dr. Wanderson é que estamos falando de um tratamento e de um aliado, um teste que ajuda o médico a definir o melhor caminho a ser seguido. Mas dá para trazer alguma informação a respeito de resultados positivos dessa parceria aqui no Brasil entre esse teste e esses médicos? O teste tem ajudado? Tem uma métrica que mostra isso no trabalho desses profissionais? A gente sabe que houve já casos, né, vários casos de médicos que tinham a intenção de um tratamento e aí quando o paciente fez o OncoPDO, os médicos mudaram a conduta terapêutica daquele paciente. Então a ideia é que a gente poder conduzir, auxiliar o médico na melhor condução daquele tratamento. Alguns tumores, eles se mostram resistentes a certos medicamentos. Então, se a gente pode saber disso previamente, a gente contribui, né, para as maiores chances de sucesso de tratamento para aquele paciente. A gente vai esperar agora os próximos anos esses estudos, né, esses testes avançarem. A senhora explicou no início que há uma intenção de abranger a possibilidade de realização desse teste não só para tipos de câncer, que não os que hoje já podem ser abrangidos, mas como também talvez, quem sabe no futuro, mais pessoas tenham acesso também a esse tipo de teste. Agora, para essas pessoas que passam por esse tipo de teste, eu imagino que a cobrança em cima do médico deva ser um pouco maior também, né? Para acertar essa terapia que vai ser realizada. Na perspectiva do paciente, não sei se vocês têm muito contato com o paciente ou só com os médicos, como isso é conduzido? O nosso contato, ele é especificamente com o médico, né? Então, há alguns relatos, né, de pacientes que ouviram falar do exame e levam isso para o consultório e conversam com o seu médico, eu sei desse exame, e aí o médico acaba pedindo o exame. E a gente tem alguns relatos também de pacientes que tiveram muito sucesso, né, com o tratamento depois de terem realizado o exame, relatos espontâneos, assim, é bem interessante de se observar, mas o contato para solicitação de exame é com o médico, porque a gente precisa de algumas informações clínicas, informações da saúde do paciente e até a escolha de medicamentos a serem testados, né? Nesse exame são oferecidas opções, 60 opções de tratamentos, tanto quimioterápicos quanto drogas de terapia-alvo, e é o médico que escolhe. Então, o médico pode escolher até 8 opções desses tratamentos. Então, o nosso contato, ele é especificamente com o médico, que faz a solicitação do exame, tanto é que o relatório também é fornecido ao médico e muitas vezes também há um diálogo entre o laboratório e o médico na interpretação dos resultados, em fornecer algumas informações adicionais, mas os pacientes também muitas vezes ligam para o laboratório buscando informações, né, vendo como o teste pode auxiliar eles na batalha, né, contra o câncer. Perfeito, sempre é uma esperança, né, doutora? Agora, doutor Wanderson, a gente pode dizer que a medicina de precisão é o futuro do tratamento contra o câncer no mundo? Ou é exagerar demais dizer isso? Bom, eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito, né, com estudos para demonstrar, em termos de
individualização do tratamento. Mas mesmo esse que eu falei é um tratamento individualizado, né? Se nós pensarmos que são as próprias células do paciente que são modificadas e são devolvidas, é uma medicina de precisão, uma terapia de precisão, já que ela é individualizada, não é qualquer célula que nós podemos utilizar. E isso também está em estudos, é o chamado alocar, né? O que é o alocar? É as células CAR, T, né, porque são linfócitos T, vindos de outro paciente, outro doador, chamado doador universal. Só que nós sabemos que, por exemplo, no transplante de medula óssea, temos que ter uma compatibilidade. Então, o que se tem feito os estudos é tentar, nessas células T de um doador, cortar a compatibilidade para que essas células sejam aceitas pelo corpo do paciente, né? E isso também tem andamento. Então, mas o que nós estamos vivenciando é uma terapia também individualizada. É claro que nós temos casos, né? Eu, como hematologista, e minha área específica é esses tumores chamados líquidos, que tentamos identificar, né, o tipo do gene acometido e o tipo da droga que pode beneficiar esse tratamento. E muitas vezes, né, igual a doutora Daniele falou, nós possamos modificar baseado nesse estudo genético. Só que a gente tem que realmente pensar que esses estudos são estudos que devem ser realizados, né, com um número grande de pacientes para podermos entender, né, se a determinada droga deve ser modificada ou não. Eu, inclusive, fiz alguns estudos sobre o chamado farmacogenética. O que quer dizer isso? Que cada organismo ele tem um metabolismo diferente das drogas. Então, tem pacientes que você dá uma quimioterapia que podem responder bem, outros que não, justamente porque o organismo, ele, dependendo de alguns fatores genéticos, ele vai metabolizar ou vai destruir essas drogas de forma diferente. Isso também é uma medicina de precisão. Por exemplo, em leucemia linfoblástica aguda de criança, nós sabemos que esses testes de farmacogenética são importantes porque vão justamente nos guiar a direcionar o tratamento para determinadas drogas ou excluí-las do tratamento baseado nessa farmacogenética que nós falamos. Então, nós tentamos vários mecanismos, né, para poder combater o câncer. Eu acho que de tudo que nós falamos aqui hoje fica a mensagem de esperança, como essas inovações na luta contra o câncer, cada profissional na sua área, dentro das suas possibilidades. Eu queria agradecer demais a presença da doutora Daniele Ferreira, biomédica com pós-doutorado em neurociências, responsável pelo laboratório Vitrocui Brasil. Doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Lívia. Obrigada. Até a próxima. Até. E também o doutor Wanderson Rocha, professor de hematologia e terapia celular da USP e coordenador nacional de terapia celular da Rede DOR, Hospital Vila Nova Star. Doutor Wanderson, bem-vindo sempre também. Obrigada demais pelas explicações hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Perfeito. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. Anota aí, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.